Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar um pouco com vocês de uma estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado e também o YouTube entregar mais conteúdo para as pessoas, ok? Quanto mais vocês curtem, o YouTube aí entende que esse conteúdo é de boa qualidade. Lembrando que no nosso site, tá, pessoal, do capitalismo.com.br, agora a gente conta também com um serviço especializado de consultoria, tá? Então, se você quer ter aí um rebalanceamento de carteira, definir o seu perfil de investidor, tudo isso com o Thiago Prugos aí com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tá? Então aqui tem todas as especificações, todos os detalhes, como vai funcionar. Então é um plano personalizado, tem acompanhamento personalizado e exclusivo, tem suporte, perfil de investidor, ok? Basta entrar em contato aí com a nossa equipe de suporte. Aqui também tem os gráficos das nossas carteiras frente ao Ibovespa, né? Que vocês conseguem conferir aí em tempo real. E tá rolando também um cupom de desconto, tá, pessoal? O cupom de desconto hoje é de até 60% off, tá? O cupom é rentabilidade. O desconto é em todas as nossas assinaturas, com 60% off à vista no boleto e 50% off no cartão em até 12 vezes, beleza? Dito isso, vamos direto para o vídeo. Tá, o ativo de hoje é TAI 11 com viés de médio prazo, ok, pessoal? Provavelmente esse aqui seja um dos últimos vídeos nosso aqui desse quadro específico de quinta-feira, porque a gente vai começar a fazer agora aí um fechamento de mercado, tá? Então, todos os dias, graças a bastante feedbacks, recebimento de mensagem lá pelo meu Instagram, a gente vai começar a fazer aqui então o vídeo do fechamento de mercado, sempre comentando ali os pontos gráficos, maiores altas, maiores baixas, né, os pontos ali mais específicos, algum dado importante que saiu ali durante o dia. Provavelmente a gente está atualizando tudo aqui ainda. Provavelmente na semana que vem, no mais tardar na outra, já vai estar rolando, que vai acontecer de segunda a sexta-feira esse fechamento de mercado com atualização diária e não mais os vídeos de quinta e domingo, tá? No caso de domingo, de final de semana, né? Mas o de final de semana ainda também vai ter, tá, pessoal? Que é o panorama ali do Swing Trend, onde eu comento as ações ali para a semana. Então, esse vídeo também vai ter, mas como esse é de quinta-feira, a gente vai colocar também o fechamento de mercado logo após o fechamento, né, do pregão. Beleza? Dito isso, e que enrolação, vamos para o gráfico, né? Então, interessante aí eu acho TAI 11, tá, pessoal? Um ativo que está dentro de um cenário um pouco mais travado, mas tirando aqui o zoom do gráfico, a gente vê que é um ativo que trabalha em uma forte tendência de alta de longo prazo. É um ativo do setor elétrico, que é um dos setores mais resilientes que a gente tem na bolsa. E TAI 11 aí mostrando aqui bastante força. Tá? O ativo fez uma forte movimentação de alta, testou esse nível de resistência, né, aqui na faixa dos R$ 37,95, R$ 38, onde já teve mais retestes aqui para trás, ou seja, uma zona de resistência importante. Quando ele perdeu força e fez esse processo de correção, ele deixou aqui a primeira tentativa de formar um fundo, então possível fundo ascendente. Ele tentou fazer mais uma subida, acabou perdendo força, só que quando ele voltou a cair, ele conseguiu achar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, de fato, a possibilidade de ser a formação, né, a possível formação de um fundo ascendente de médio prazo nessa região de TAI 11, tá? Principalmente se amanhã, na sexta-feira, aí, dia 3 de maio, fechar com essa barra aqui próximo da máxima, um pouco ainda mais para cima, tendo visto que vai ter o pregão também de sexta-feira, tá? Uma barra aqui de força no semanal de TAI 11, com esse processo da possível formação de um fundo ascendente, né? Buscando aqui a possibilidade de uma tentativa de um pivô rompendo lá os 38, mas deixando aqui uma região bem importante, tá? Porque eu consigo ter uma boa localização de entrada frente a um ponto de stop, tá? Lembrando que o stop aqui é mais como forma de mostrar para vocês onde seria possível encerramento de uma posição, tendo em vista que as nossas operações aqui de médio prazo, que é o rastreador de tendência, a gente não tem um stop pré-definido, então é feito ali a atualização dia a dia e o encerramento dessas posições é de acordo com a nossa estratégia, que é objetiva, tá? Então precisa ter um pivô de baixa, precisa ter uma confirmação, então não tem um stop pré-definido, ok? Mas em média, quando as operações são encerradas, as perdas são de 10 a 15%, contra quando as operações são encerradas com ganho, ficam na faixa ali de média de 50 a 70, 80% de ganho, ok? Considerando isso, a gente teria aqui um ponto, olha, de possível stop lá embaixo,
que seria um stop de 11% trabalhando com essa margem das médias das operações perdedoras nossas aqui do rastreador. Por quê? Indo para o gráfico mensal, eu consigo localizar a mínima de uma barra de força. Onde está essa barra de força? Exatamente nessa região, olha, a mínima dessa barra de força. Por quê? Percebe que aqui eu tive uma outra barra de força, gerando provavelmente lá pelo gráfico semanal e pelo gráfico diário, algum ponto de localização com boa entrada, próximo da mínima dessa barra, ou por aqui também, conseguindo adequar o stop na mínima dessa barra de força. Por quê? Quem conseguiu posicionar o stop nessa mínima de barra de força não foi estopado nessa correção porque ficou acima, não foi estopado aqui, nessa outra correção não foi estopado, então todo esse movimento aqui não tirou do trade dessa barra de força. Porque geralmente barra de força, olhando pelo gráfico mensal, que são gráficos mais expressivos, mais robustos, ele depende ali de 25, 30 dias para fazer o fechamento. Na mínima dessas barras, a gente consegue localizar um ponto de entrada pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, você pode ficar muito bem posicionado com o stop bem adequado. Tá? Então, nesse caso aqui de TAI 11, montar uma posição aqui, que aqui está no gráfico diário, né? A confirmação seria ali pelo gráfico semanal, que a gente viu que o fechamento daquela barra pode ser de fato a possível formação de um fundo ascendente, que é dessa formação, né, desse movimento mensal. Olha, fundo e fundo trabalhando dentro dessa tendência no mensal. Olha. Então, conseguindo aqui um bom ponto de localização de entrada, de posicionamento nessa região, posicionando o meu stop na mínima aqui apenas para dar um espaço maior, né? Porque se de fato o TAI 11 vem, rompe esse topo e aciona um pivô de alta pelo gráfico mensal, a gente ganha bastante espaço e a probabilidade maior de uma movimentação direcional para cima, ok? E aí você pode conduzir esse trade, que é o processo que a gente faz aqui, né? Porque o trade ele tem o pré-trade, a duração do trade, né, quanto o trade ele está em andamento, e o pós-trade. Então é bem, principalmente operações que são de médio prazo, que duram em média de 6 a 1 ano de operação. Então é entender quais são os pontos de correções. O ativo já está em andamento na carteira, mas dentro do gráfico ele sinalizou um novo ponto de entrada interessante, então a gente reencaminha esse novo ponto de entrada para quem ainda não conseguiu entrar dentro da operação. Então, esse é a modalidade de médio prazo, tá? Você tem que conseguir conduzir a operação, então é bem importante entender as questões de correções, formação de fundo ascendente, o que é uma correção de curto prazo contra o que é uma quebra de estrutura no médio prazo, que faria com que a gente encerrasse a posição e não apenas uma correção de curto prazo, porque às vezes a galera, né, o pessoal vê ali o preço corrigindo no gráfico diário, olhando um objetivo de médio prazo e acaba ali estopando e depois vê o preço subindo, né? Então é bem importante a gente saber isso, dar um espaço para a operação se movimentar, até porque são operações de médio prazo, então os movimentos demoram mais para acontecer, né? Então tem que estar bem ciente disso. Tendo isso em vista, bom posicionamento, né? Em TAI 11 nessas regiões aqui atual, tá? Esse gráfico aqui ele é o mensal, no semanal a gente consegue ver melhor a possível formação desse fundo ascendente, ok? Seria aí a possibilidade da gente ver isso aqui, né? Isso é a formação de um fundo ascendente. Ela tem essa movimentação de alta, tem esse processo de correção, formou aqui um fundo ascendente, né? Olha lá o processo de fundo ascendente, porque um fundo, e depois veio para entregar uma boa movimentação direcional, né? Então, movimentos de médio prazo, quando eles andam, você acaba conseguindo ali estar exposto a uma boa movimentação direcional para cima, tá? Então, tendo isso em vista, a gente entende que TAI 11 está num processo aqui de possível formação de fundo ascendente e agora começa a mirar a possibilidade de retestar lá a faixa dos 37,90, tá? Então, fica bem posicionado aqui nessa região, contabilizando um stop protegido abaixo desse primeiro fundo e depois de toda essa alta aqui anterior, mais ou menos nessa região dos R$32, que seria o contexto lá do gráfico mensal, beleza? Então esse foi mais um estudo aqui visando o médio prazo, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários qual ativo ou qual setor que vocês também gostam e até o próximo vídeo.